Abra comigo a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 25. Eu quero falar sobre enfermidades cardíacas. Lucas capítulo 24, versículo 25. Todos abriram? Lucas capítulo 24. Uma exortação do Senhor Jesus a dois discípulos. Lucas 24, 25. E ele lhes disse: ó nécios, ser nécio é ser ignorante, é estar à parte do assunto e não a par, à parte. Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Podemos assentar. Nós sabemos que o Senhor Deus deixou a sua palavra para que fôssemos avisados de antemão sobre todas as coisas que aconteceriam conosco e como nós deveríamos reagir diante dessas situações e circunstâncias. Tudo que você já passou na sua vida e tudo que você vai passar está escrito, tudo. Pedro, relatando sobre isso, diz: não vos espantes, porque tais situações já aconteceram e ainda continuarão a acontecer. Só que o que é a diferença? A diferença é o posicionamento de cada um de nós, estando nós numa particularidade com respeito à nossa atitude, àquilo que acontece. Jesus havia dito por diversas vezes que ele iria sofrer nas mãos dos chefes, iria padecer, iria ressuscitar. Não foi uma nem duas, diversas vezes. Só que, eu não sei por conta do que, os discípulos não deram a atenção devida àquilo que o Senhor Jesus dizia. Eu não sei se chamava-lhes a atenção os milagres, se chamava-lhes a atenção as multiplicações de pães e assim por diante. A coisa é que eles sabiam, eles eram todos conhecedores da Escritura, todos eles conheciam o que dizia a Escritura, nenhum deles eram leigos com respeito à Escritura, só que por uma situação envolvente, eles não conseguiram ligar a Escritura aos acontecimentos. E quando o cristão não consegue ligar a sua vida à Escritura, ele se perde. Diga isso comigo. Quando você não consegue fazer a ponte da Escritura com a sua vida, você se perde. Por quê? Porque a palavra de Deus foi deixada para que nós fôssemos norteados e guiados por ela. Então a palavra de Deus, ela vem de antemão nos avisar, nos deixar totalmente preparados para as coisas que irão acontecer. Por quê? Porque os acontecimentos, eles suscitam dentro de nós emoções e sentimentos. E quando as emoções e os sentimentos são levantados, é comum que você perca a sua racionalidade. 30% é o comum. Se você passar de 30%, e tem gente que chega até 100%, perde o racional, perde o entendimento, a pessoa se perde. Quando acontece coisas na sua vida, eu vou repetir isso. É comum que o seu emocional seja afetado. Nós somos seres humanos. Mas o comum é até 30% para que você esteja racionalmente no controle da situação, no domínio da situação. Se isso ultrapassar os 30%, você começa a ser refém daquela situação, e aquela situação, ela vai determinar como você vai se sentir, consequentemente, você vai agir conforme o que você sabe? Não. Conforme o que você conhece? Não. Conforme o que você sente. Então o que nós precisamos entender, que a Escritura trabalha de antemão para nos preparar para
todos os percalços que nós vamos ter na vida. E se eu e você dermos a atenção devida a tudo que a Escritura diz com respeito à nossa vida, nós estaremos de pé, não agora, mas amanhã, e diante do Filho do Homem, santos, irrepreensíveis, esperando o nosso Senhor nos ares. Diga glória a Deus. Se eu e você dermos atenção ao que está escrito, nós não vamos nos perder. Lucas 24, versículo de número 13. Jesus já havia ressuscitado, havia notícia das mulheres, havia notícia de Pedro, mas a situação havia comovido eles de tal maneira que aquilo que eles sabiam não era suficiente. É o que acontece com as pessoas que ficam enfermas de coração. Elas apenas sabem aqui, mas não aqui. Não adianta você saber aqui, tem que saber aqui. Muitas pessoas que sabem aqui estão cansadas, desmotivadas, perturbadas, caídas e desviadas. Aqui não vale, aqui é religião e aqui é Deus. É Deus. Aqui é religião, aqui é conhecimento humano, aqui é administração humana, aqui é Deus. E você só conhece Deus aqui, quando você passou, quando você viveu e quando você foi aprovado. Aqui você fala, eu tenho que ter fé, mas você só consegue ter fé quando a coisa acontece aqui. Quando veio a dúvida, veio a situação, veio o problema, e você passou por cima e não achou que tinha que ter fé, e não pensou que tinha que ter fé, mas você teve fé, aí você sabe por conhecimento. Diga amém. Versículo 13. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que haviam sucedido. Olhe e diga assim, graças a Deus que eles estavam falando. Quando você, eu não estou falando de murmuração nem de maledicência. Não. Estou falando de uma reação da sua fé para poder sobreviver. O diabo, ele quer emudecer você. Ele quer arrancar as suas palavras, fazer com que você se torne uma ilha, um deserto, e você comece a guardar suas dores, seus sentimentos, sua tristeza, e você vai emudecendo a tal ponto que você não tem força para orar, você não tem força para falar com Deus, você não tem condições de pedir ajuda para um companheiro seu, para uma pessoa amiga, dizendo, a minha vida está assim, 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 e eu preciso de ajuda. Eles, graças a Deus, estavam conversando sobre as dúvidas, inquietações e situações do seu coração. A fé estava tentando sobreviver no meio de enfermidades emocionais que estavam tentando destruí-las. E eles ali, um conversando com o outro, procurando respostas. Porque eu vou dizer uma coisa para você, quando o crente emudece, ele está muito gravemente ferido. Quando o cristão não consegue mais orar, quando ele não consegue mais expor o que ele sente, quando apenas o que se ouve dele é gemido e choro, a situação dele é grave. Por quê? Porque as palavras, a oração, ela nos liberta. A oração, ela limpa os nossos corações. E ali estavam os dois conversando um com o outro sobre tudo o que estava acontecendo. Eles não estavam murmurando, eles não estavam reclamando, eles não estavam fazendo maledicência. Eles estavam querendo chegar a um denominador comum. Eles estavam querendo entender o que estava acontecendo. Isso é importante, você buscar a compreensão do que aconteceu com você. Eu falhei. Tá, tudo bem. Isso é taxativo, isso é conclusivo. Mas por que você falhou? Onde é que foi a sua falha? O que aconteceu com você? Onde você fez? O que deixou de fazer? O que foi que aconteceu? Eles estavam ali um com o outro, buscando a interpretação das coisas que havia acontecido. No versículo de número 15. E aconteceu que indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O que Jesus estava fazendo ali?
Os moços eu sei, indo para Emaús, e você também. Mas o que Jesus estava fazendo ali? Resgatando 2 doentes. Resgatando 2 doentes. 2 pessoas que estavam sentenciadas à ignorância, à letargia. Era o que Jesus estava fazendo ali. 2 pessoas que não sabiam nada, 2 pessoas que eram confusas, 2 pessoas que tinham tido tudo para estarem alegres, felizes, dando glória a Deus em Jerusalém com os demais, mas 2 pessoas que estavam andando sem rumo, 2 pessoas que estavam tristes, 2 pessoas que se questionavam uma a outra. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Ninguém tinha resposta. É muito bom quando você fala com Deus sobre seus problemas e suas situações, porque é só dele que vem a resposta. É só de Deus. João Batista diz: o homem não pode receber nada se do alto não lhe for dado. É do céu que vem as nossas respostas, é do céu que vem o nosso milagre, é do céu que vem a nossa vitória. A minha vitória e a sua vitória vem do céu. Diga glória a Deus. A palavra do Senhor diz que Jesus começa a andar e caminhar com eles na estrada, indo para Emaús. E o Senhor Jesus faz algo muito interessante. Versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que o não o conhecessem. O que é que fecha os olhos de um cristão? Existem coisas que eu tenho medo. Eu não tenho medo de muita coisa. Mas existem coisas que eu tenho medo. Eu tenho muito medo do engano. Eu tenho muito medo dos olhos escurecidos. Muito medo. E os olhos deles estavam escurecidos. E eles não estavam enxergando o Senhor Jesus. Sabe, irmãos? Existem muitas coisas na vida que nós queremos enxergar. Nós queremos enxergar batalhas espirituais. Nós queremos enxergar onde Satanás está trabalhando. Todos nós queremos saber, mas muitas vezes o que passa batido e negligenciado. O que é que o meu Senhor espera de mim? Onde é que meu Senhor está? O que é que Ele está fazendo? O que que Ele quer que eu enxergue agora? O que que Ele quer? Como Ele quer que eu veja? Onde Ele está no meio dessa situação toda? Porque a situação eu estou enxergando. Eu estou sofrendo, eu estou sendo traído, eu estou perdendo, eu estou angustiado. Mas a questão é, eu preciso enxergá-lo no meio dessa balbúrdia toda. Porque eu sei que Ele está aqui. Ele não me deixaria só. Ele é o meu Emanuel e eu preciso vê-lo. E aí nós enxergamos o quê? Os medos, as doenças, os traumas, as perdas, os sentimentos. Mas não existe dentro de nós uma busca por saber onde é que Ele está. O que que Ele está esperando de mim. Ele quer que eu o veja. Ele quer que eu o identifique. Eu quero ler um texto para você. Se você quiser abrir comigo, fica aberto aí em Lucas, em Jó 17. Quero explicar para você o que é que tira a visão. O que é que tira a visão de um crente? A mágoa, diz a mágoa. Jó 17. O crente que ele passa por um momento de engodo, Deus abre-lhe os olhos. E então ele é esclarecido sobre o que Satanás fez e tudo aquilo. Mas existe um veneno que cega os olhos, que vem de dentro do homem. E esse é mais poderoso que qualquer veneno de áspide de peçonha mortal. Satanás cega. Só que o remédio para a cegueira de Satanás é o próprio Deus. O Senhor chega e diz: Efatá, abre-te, pronto. Mas existe uma cegueira proveniente da alma humana, que vem pelas mágoas, pelos ressentimentos, que ela vem de dentro, e ela sobe e cega os olhos do ser humano. Jó 17:7. Pelo que já escureceram de mágoa os meus olhos, e já todos os meus membros são como a sombra. Os retos pasmaram disto,
O inocente se levantará contra o hipócrita, e o justo seguirá o seu caminho firmemente, e o puro de mãos irá crescendo em força. Mas na verdade tornai todos vós e vinde, porque sábio nenhum acharei entre vós. Os meus dias passaram, e malograram os meus propósitos, as aspirações do meu coração. Diga frustração. Isso cega. Aqueles discípulos estavam frustrados. Não aconteceu aquilo que eles planejaram. Não foi do acordo com o que eles queriam. E aí? Quando as coisas não acontecem como planejado, o que você faz? Você desiste como qualquer um? Você retrocede como qualquer um? Todos nós fazemos planos perfeitos para a nossa vida. Vai ser assim, assim, dessa maneira, minha carreira espiritual, minha carreira emocional, minha família, tudo dessa maneira, acertadinho. Só que existem situações aleatórias, não planejadas, e que acontece tanto comigo quanto contigo, porque nós estamos no mundo. E aí, quando acontecer algo contigo que você não planejou, que não estava nos seus trâmites, que não estava no seu planejamento, e aí? Você vai ficar frustrado, magoado, vai ficar cego e vai ficar ressentido, amargo, totalmente insurgido em si mesmo? Será que é essa maneira que nós temos reagido diante das coisas ruins que têm acontecido conosco? Que bom se fosse tudo certinho, tudo bonitinho, como nós planejávamos. É ou não é? E era uma beleza. Uma beleza infantil. Sabe uma criança? Você já viu um bando de criança brincando no jardim de infância? Seríamos nós. Porque onde não existe percalço, onde não existe atividade contrária, onde não existe coisas que dão errada, não existe crescimento. Essas coisas nos mostram a altura e como estamos diante de Deus, o tamanho da fé, o tamanho da maturidade, a santidade e tudo aquilo que de verdade existe em nós. Se tudo fosse bonitinho e acertadinho, nós seríamos um bando de infantis. Sofreríamos de ananismo e infantilismo. Mas graças a Deus, porque as coisas não são certinhas como nós gostaríamos que fosse. Existem adversidades, existem problemas, existem coisas que saem totalmente o contrário do planejado. Isso para que nós sejamos totalmente experimentados no trabalho da nossa vida. Diga amém. Diga glória a Deus. Mágoa, frustração. Jó disse 12, trocaram a noite em dia, a luz está perto do fim, por causa das trevas. Se eu esperar, a sepultura será minha casa, nas trevas estenderei a minha cama. Versículo 15, onde pois estaria agora a minha esperança? Quando os seus olhos se escurecem, a esperança vai embora. Sim, a minha esperança, quem a poderá ver? Volte comigo em Lucas 24. Você olha para uma explanação de Jó, sobre o seu estado emocional, e lá você vê um homem falando sobre mágoa, sobre frustração, sobre malogro. Lá você vê um homem falando sobre a ausência de esperança. E aí no capítulo 24, os olhos deles fechados, por quê? Porque eles não estavam procurando Jesus vivo, eles estavam interessados no Jesus que morreu. Fala assim, isso é interessante. Por que é interessante? Uma das causas que eles não reconheceram Jesus, eles não estavam procurando Jesus vivo. Eles estavam interessados no assunto do Jesus que morreu. Aí eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o assunto que você está interessado? Você não é urubu, é? Urubu que gosta de coisa fétida, que passou, que já foi. É ou não é? Você está interessado num Jesus vivo, que muda as coisas, que transforma a situação, que tem todo o poder no céu e na terra? Ou você está interessado naquele problema que já deu, que tinha de dar, naquela situação que já foi, que não tem nem mais osso para contar a história? Analisa você, e eu também analiso a mim. O que é que nos atrai? Qual é o nosso interesse primário?
Será que o nosso interesse é pelo Senhor Jesus, exaltado, poderoso, assentado à direita de Deus, que intercede por nós, que advoga as nossas culpas? O Espírito Santo, que intercede pelas nossas fraquezas, que nos consola, que nos levanta, que nos sustenta? Ou será que nós somos um bando de urubu, ficamos atrás das coisas que passaram, o marido que falhou, a esposa que traiu, o filho que falou, e assim por diante? Qual é o nosso interesse? Pastor, urubu é uma palavra forte, eu troco. Ave de rapina, mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Não mudou nada. A questão é o quanto de nós ficamos estagnados e parados naquilo que foi. Aqueles discípulos não estavam à procura de um Jesus vivo, ressurreto, glorioso, como ele havia dito, que os escritos estavam falando. Não, eles estavam interessados num Jesus vitimizado, que morreu, que foi traído, que foi entregue. Tem gente que tem um péssimo gosto para a vida. Você fica aí olhando pelo que te fizeram, pelo que falaram de você, pelo que te magoaram, pelo que te feriram, pelo que... Não! Olha para aquilo que Jesus te fez. Isso não basta. Você fica aí olhando, porque me traíram, porque me ofenderam, porque falaram mal de mim, porque me perseguiram, porque me lograram, me fizeram mal, me fizeram dolo. Mas o que Jesus fez por você foi grandioso, é maravilhoso. Ele vive e mora dentro da tua alma. Ele te sustenta, Ele te levanta, Ele te abençoa, Ele te ama. Isso deve ser o nosso interesse. Olhar para Ele e procurar a glória dEle na nossa vida, procurar o louvor do nome dEle na nossa vida, procurar o Jesus ressurreto, cheio de glória, cheio de honra. Mas não, o que a gente faz? A gente fica com esse lado nosso pessimista, somente olhando para as coisas. É porque eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, eu não gostaria que... Assume o que você está vivendo e faça o melhor com as coisas. É aquilo que eu disse esses dias. Deus criou o limão, mas também a cana-de-açúcar. Faça uma junção dos dois. O limão não vai ficar tão azedo, não é mesmo? É ou não é? O porquê esse gosto mórbido por coisas que não dão certo? Por que essa adesão, esse envolvimento? Por que essa absorção daquilo que não está bom, daquilo que não funciona? O porquê? Qual é? O que é que existe em nós? O que é que nos marca de tal maneira? O que é que nos sentencia de tal maneira para que nós sejamos tão inclinados a esses males na vida, a essas situações, a essa circunstância? Fala para mim, meu irmão. Tem gente que tem um gosto ruim. Tem gente que fica ruminando coisas ruins, falando de coisas ruins. Tem 5 coisas ruins, mas quantas coisas boas tem? É ou não é? Tem 10 coisas ruins, mas quantas coisas boas não tem? É ou não é? Será que só tem coisa ruim do que você fala mal? Você fala mal da sua vida. Você fala mal daquilo que Deus tem te dado, daquilo que Deus tem te oferecido. Por que nós não vamos falar bem? A Bíblia diz que nós somos aqueles que bendizemos o nome do Senhor. Nós não falamos mal. A nossa boca é bendita. Quem tem uma boca bendita aqui? Amém? Ainda bem que não foi geral, pelo menos é verdadeiro. Nós fomos criados para abençoar. Nós fomos criados para bendizer. Nós fomos criados para ver a glória do Senhor, para ir em busca do Cristo ressurreto em nossas situações e não ficarmos olhando para aquilo que morreu, para aquilo que não funciona, para aquilo que está torto, para aquilo que está errado. Porque eles não enxergaram? Porque eles não buscavam. Eu busco um Jesus vivo. Eu não busco um diabo forte.
Eu busco um Jesus vivo, e você? Eu não quero saber do que o diabo pode fazer. Eu quero saber do que o meu Senhor tem poder para fazer. Você também, meu irmão? Busque um Jesus vivo. Busque um Jesus glorioso, um Jesus poderoso. Se o diabo entrou, teve brecha, se ele fez, se ele abalou, não interessa, já foi. Agora eu quero saber o que o meu Senhor vai fazer. Eu quero saber o que o meu Senhor vai transformar todas essas coisas para o meu bem, porque é isso que está escrito: eu amo e todas as coisas serão revertidas para o meu bem. É isso que eu quero ver, é isso que eu estou disposto a ver. Amém? A Bíblia diz no 17: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Não foi uma repreensão, foi uma pergunta. Que tipo de palavras vocês estão falando? Eu não estou entendendo. E o porquê dessa tristeza? Por que da tristeza? Por causa da ignorância, da falta de conhecimento. Porque se eles soubessem, se eles conhecessem que Jesus estava vivo, como diz a Escritura, eles estavam felizes da vida. A ignorância traz sentimentos como mágoa, tristeza, abatimento. E a ignorância, eu vou dizer outra vez, não é saber aqui, é saber aqui. Eles sabiam? Opa, sabiam. Eles sabiam o que dizia o salmista no Salmo 22, o que diz Moisés em Deuteronômio 18, eles sabiam o que dizia Isaías, o que dizia Oséias, Zacarias, sabiam tudo, aqui, mas aqui nada. A questão não é que aqui é religião, aqui é Deus, é conhecimento, é envolvimento com Deus. É você estar envolvido com os acontecimentos. Senhor, está acontecendo isso e assim comigo. Como é que é? O que está acontecendo? Eu preciso entender, eu preciso conhecer. Eu não posso pecar, Senhor. Eu não posso errar. Eu não posso fazer tais coisas. Que palavras são essas e por que vocês estão tristes? Diga: a ignorância traz sentimentos negativos para a alma. Olha, como tristeza, como mágoa, como insegurança, como todos os sentimentos negativos. Versículo 18: e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? Não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? Vamos dar corda, quais? Às vezes nós chegamos para o Senhor com as nossas reclamações. Olha, Senhor, porque isso. O Senhor não está vendo? Não te importa que pereçamos como os discípulos na tempestade? O Senhor diz quais? Fala aí, vamos lá. Como o Senhor diz a Isaías: tenha os teus argumentos e venha até mim. Vamos conversar. Fala tudo aquilo que você tem entendido e da maneira que você tem entendido. Fala do jeito que você está vendo. Fala a sua visão. Quantas coisas seriam mudadas na sua vida se você tivesse esse particular com o Senhor? Mas não, você fica com fofoca com um, com outro. Chega com o Senhor e fala: Senhor, eu vou falar as coisas de acordo com o que eu estou vendo. Eu estou vendo assim. Senhor, conserta a minha visão. Então Ele vai chegar para você e vai dizer: não é nada disso. É assim. Você está equivocado. Que bom se nós buscássemos em Deus o norte do nosso raciocínio, da nossa interpretação da vida. Quantos intérpretes errôneos da vida existem? E com isso trazem para si e para toda a sua família sofrimento, maldições, problemas, dificuldades. Por quê? Porque não conhecem interpretar a vida, não conseguem interpretar a Bíblia, a vida, a base da Bíblia, a luz da palavra de Deus. A minha vida e a sua vida deve ser interpretada à luz da palavra de Deus, porque é somente essa linguagem que Deus entende. Deus fala por meio da sua palavra. E o que nós temos que fazer? Senhor, conversar com Ele. E eles começaram a desabafar. Vamos lá. Davi desabafava bastante. Você precisa desabafar mais com Deus. É ou não é? Porque aí quem desabafa com Deus não faz tanta besteira quanto faz. Fala
áspero com um, fala maledicente com o outro. Quem ora não erra tanto nas palavras. Quanto mais você ora, menos você erra nas palavras. A Bíblia diz assim, versículo 19. Quais? E eles disseram, as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, as que dizem. Mas o que é que eles diziam, né? Que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo, e como os principais, os sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte. Eles estavam tão íntimos que sabiam que não eram romanos, mas sim os principais. De morte o crucificaram. O quê? O que fizeram com o Senhor Jesus? Que ele era bom, que ele era um homem bom, de boas obras, e mataram. Diga dó. Você sente aqui? Que foi homem profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Jesus era... eles sabiam, mas não sei lá, profeta. Disseram, era profeta. Quem era? Salvador ou profeta? Poderoso em obras. E então os principais o entregou e mataram. Dó. Dó. Cuidado quando você tem dó de você, porque você está passando o que você passa. Cuidado quando você fica cheio de compaixão de ti mesmo. Você tem que amar-se. Quando você tem dó de você, você já está fermentado. Aí você fica na defensiva. Aí você fica, porque eu não fiz para tanto, porque eu não mereço, porque eu plantei, porque eu fiz boas coisas. Quando você fica com compaixão de você, você já perdeu a visão. Você tem que amar-se. Se eu estou passando por isso, é porque o Senhor Deus permitiu. E se Ele permitiu, de antemão Ele já entrou com recurso. Então eu sou capaz de vencer. Eu não sou nenhum coitado, nem um pobre, nem um medíocre, nem um miserável. O Senhor me fortalece para eu passar por essa situação de cabeça erguida como um crente. Que palavras pejorativas que aqueles 2 discípulos estavam falando do Senhor Jesus. O homem profeta, aquele que fazia boas coisas, aquele que tinha boas palavras, e os principais, os sacerdotes, o entregou e mataram o Senhor. Não. É assim que você comenta da sua vida? É assim que você fala de situações fatídicas que aconteceu com você? Tentando se desculpar, tentando apequenar a sua responsabilidade diante da situação? Ou você olha e diz assim, não, eu passei, Deus foi comigo, Deus me abençoou, eu falhei e errei, mas aprendi. Mesmo que você tenha falhado, mesmo que você tenha errado, sua conclusão deve ser de uma maneira forte, de uma maneira destemida, de uma maneira honrada. Agora é covarde pessoas que passam por situações e diz, porque aquele teve 30% de participação de culpa, aquele 40%, aquilo, sobrou quanto? E Deus 20%, e sobrou o quê? 0,5%, eu fico comigo com 0,5%. E aí? Você acha que realmente Deus espera que nós olhemos para os acontecimentos que acontecem conosco, fora da luz das Escrituras, olhando de uma maneira, minimizando o poder de Deus e magnificando o poder dos principais? Jesus diz, ninguém tira a minha vida, eu dou. Versículo de número 21. E nós esperávamos que fosse Ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Nós estamos frustrados, porque aquilo que nós esperávamos, que Ele destruísse o governo romano sobre nós e nos libertasse do governo romano, não aconteceu. Era isso que nós esperávamos. A remissão para Israel, primeiro plano da remissão para Israel era a libertação nacional da escravidão. E o que Jesus veio fazer é libertar espiritualmente. Você está contente com as obras do Senhor Jesus na sua vida? Ou
Na verdade, que alguns não têm coragem de dizer. Mas pelo seu comportamento, vivem tristes, abatidos, ingratos, amargurados. Lá no íntimo deles, é que infelizmente, muitas vezes nós não temos coragem de dizer aquilo que nós sentimos. Realmente Jesus ficou a desejar para eles. É que infelizmente falta coragem. Mas eles gostariam de dizer: Senhor, eu queria isso, queria aquilo, queria ter tido um coração assim, ó, igual daquele irmão. Eu queria ter bênção nas mãos para prosperar como aquele. Eu queria ser ousado, forte, eu queria ser corajoso. Eu queria que tudo acontecesse conforme o planejado, conforme aquilo que eu alimentei na minha mente e no meu coração. Quantas pessoas estão servindo ao Senhor assim, de cabeça baixa, prostrados, abatidos, revoltados, nervosos? Por quê? Porque não estão contentes com a vida, com a obra que o Senhor lhes deu. Deserto, 40 anos, eu quero 4 dias. Vale, 1 mês, eu quero 1 hora. Não, provação, não, eu não quero. Não concordam com a maneira de Deus lidar, trabalhar com eles. Mandamento, não, eu quero o que eu posso, o que eu consigo. E aí eles estão como? Recalcitrando contra os aguilhões de Deus. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Não é possível. Não tem como. Como vai andar com o Senhor sem estar de acordo com Ele, sem submeter-se à vontade dEle? Por isso são pessoas amargas, azedas, mal amadas. São pessoas que não manifestam a alegria da salvação, a graça do Evangelho, o poder do Espírito Santo, o sangue de Cristo sobre suas vidas, o prazer da comunhão, o prazer de ter misericórdia de um, de ajudar o outro, de abençoar o outro. Por quê? Porque são pessoas que não acertaram a linha ainda com Deus, não acertaram o ponto com Deus. Eu quero dizer uma coisa: Deus manda, isso é fato. Davi, em 2 Samuel 23, ele diz assim: haverá um justo que domine. Ele estava falando sobre o Senhor Jesus, que domine sobre os homens, no poder de Deus. Jesus domina, Jesus domina, Jesus domina. E só há uma maneira de viver bem com o Senhor: estando sujeito à vontade dEle. Não existe negociação, não existe fazer negócio. Vamos entrar num acordo. A aliança já foi feita por Deus e pelo Filho. Já foi feita. E nós pensávamos e achávamos que Ele remiria Israel, assim como a igreja. A igreja olha para Jesus e diz: me prometeram um carro novo, uma casa nova, uma esposa nova, uma família nova, um corpo novo, tudo novo, é o que me prometeram. E eu não estou tendo nada disso, e aí? Israel olhava para Jesus como um remidor político. A igreja, não estou dizendo que é você, não. Estou dizendo a maioria dos cristãos olham para Jesus como alguém que iria remi-los. Iriam tirá-los do sofrimento, iriam tirá-los da humilhação, iriam tirá-los do opróbrio, sendo que o evangelho, o cristianismo, é sinônimo de sim humilhação, de sim situações adversas, de sim provações e dificuldades. E aí, como é que faz? Como é que você faz? Você quer um outro Jesus e um outro evangelho, como domingo passado? Nós esperávamos que ele remisse a Israel. Versículo 22. É verdade que também, quer dizer, existe um boato, existe um comentário por aí, que algumas mulheres dentre nós, versículo 22, nos maravilharam, não o suficiente, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não o viram. Quer dizer, viram vazio, mas ele não viram. Então quer dizer, é tudo pingo no i, tudo certinho. Se não for certinho, aqueles que andam por vista não têm fé. Jesus olha para eles. É o versículo inicial que você leu. Honestos, ignorantes. Vocês são ignorantes e letárgicos, tardios, devagar, quase parando. De coração. Vocês têm 2 enfermidades no coração. Uma é ignorância, outra é letargia.
O coração de vocês não conseguem acompanhar a Escritura. E a ignorância de vocês predomina. Vocês não conseguem olhar para a Escritura e fazer um paralelo, unir. 4 aqui, 2 mais 2. 2 mais 2 é igual a 4. Só fazendo esse paralelo aí. Aí o Senhor Jesus disse assim: para crer o que os profetas disseram, versículo 26, porventura não convinha que o Cristo padecesse, e estas coisas, e entrasse na sua glória, e começando por Moisés, e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Fica aberto aí em Lucas, só vai comigo um pouquinho, vamos lá em Deuteronômio 18. Enquanto você abre, você diz assim: eles conheciam esse texto. Lê lá em Deuteronômio 18 comigo. Fica aberto em Lucas. Versículo 15. Todos acharam? E o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu a ele ouvireis. Versículo 18. Eis-lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Vai comigo agora em Salmos, vamos lá. Salmos 22. Salmos 22. Tudo isso eles conheciam. Eles liam isso todos os sábados. Eles liam isso todos os dias. Por isso que o conhecimento não é aqui. O conhecimento é aqui. Aqui não adianta. Porque eu sei, porque eu nasci em berço evangélico, porque eu sou dotado nisso, naquilo. Não adianta nada. Se não souber aqui, com o coração, não resolve. Tem que saber com o coração, tem que estar envolvido. Versículo 1, Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Quem disse isso? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor que o livra-o, pois ele tem prazer. Quem disse isso? Soldados para Jesus. Versículo 16. Pois me rodearam cães, o ajuntamento dos malfeitores me cercou, transpassaram-se minhas mãos e os pés. O que fizeram com Jesus? Versículo 18. Reparte entre si as minhas vestes e lance sorte sobre a minha roupa. Foi o que aconteceu com ele ou não foi? Versículo 20. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. E assim vai por diante. Agora vá comigo em Isaías 53. Eles também conheciam. Vá lá, você já conhece, né? Isaías 53, versículo 4. O que acontece? O que aconteceu com eles? Eles ficaram totalmente voltados para a circunstância e se tornaram ignorantes. Quando você fixa a sua visão na circunstância, você fica igual um recém-convertido ou um pior. Quando você fita os olhos à circunstância e você começa a se mover por meio da circunstância, você vai dar trabalho, meu irmão. Fica igual bebê, fica igual criança. Vai dar trabalho, vai ter atitude de recém-convertido, vai retroceder, igual esses dois. Jesus diz: vocês são ignorantes e letárgicos. Por quê? Porque ficaram olhando para as circunstâncias e não olharam para a Escritura. A Escritura abre os olhos de vocês. A Escritura é que norteia os acontecimentos. 53:4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, eles sabiam de tudo isso. Volta comigo em Lucas 24. Eles sabiam que o Messias precisaria sofrer, morrer e ao terceiro dia ressuscitar. Só que a cegueira, a dor, a tristeza da situação fez com que eles se tornassem ignorantes. Assim como eu e você.
Se eu e você ficarmos olhando, eu e você, isso aí é qualquer um. Se nós ficarmos olhando para a situação e para a circunstância, olha quem fez, olha o que foi que fez, olha por que fez, você vai ser o ignorante que um recém-convertido vai frutificar mais do que você. Essa enfermidade cardíaca que faz você ficar ignorante e letárgico, devagar, parando, ficar ali, ruminando aquela situação, não passa, não esquece, não vai, por quê? Porque você se fixou no acontecimento. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu faço o quê? Eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Ele não estava dizendo não, eu ando vagarosamente, não, eu avanço com todas as minhas forças e objetivos, eu vou para aquilo que está diante de mim. Se você permitir que a circunstância te envolva, você ficará parado, estagnado e terá duas enfermidades cardíacas. Uma, ignorância, você não conseguirá entender nada, vai colocar os pés pelas mãos. Na provação você vai ser reprovado, na tentação você vai cair e você não vai nortear a sua vida, porque o que norteia a sua vida é a palavra de Deus. Mas as circunstâncias capturou você, aprisionou você e você será letárgico, devagar. Sua vida espiritual vai começar a ficar morosa, vai ficar vagarosa e você vai esfriando espiritualmente, sem vontade de orar, sem vontade de ir à igreja, sem vontade de comunhão, e você vai ficar cada vez mais ignorantão. Jesus olha para eles, honestos e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Tá, tudo bem. Isso era o que eles precisavam saber. E eu e você? Só algumas coisas que uma pessoa avisada e também não deu atenção, que eu e você precisamos saber das Escrituras. Só apenas algumas coisas. Quero que você vá comigo em 1 Pedro. Você está andando na sua estrada de Emaús. 1 Pedro capítulo 1. E lá, envolto com seus problemas, se sentindo desmerecido, se sentindo golpeado pela vida, com seus sentimentos de frustração e tal. E Jesus começa ali a abrir as Escrituras sobre a fé. 1 Pedro 1,7. O Senhor Jesus diz, filho, não está escrito na Escritura que a sua fé seria provada como o ouro é provado no fogo, para que as impurezas saiam? Não está escrito? Diga comigo, está escrito. O que está escrito em 1 Pedro 1,7? A sua fé, ela tem que ser provada, porque ela é muito mais preciosa que o ouro, que é provado pelo fogo. Para que a sua fé demonstre louvor, honra e glória na revelação do dia de Jesus Cristo, sua fé tem que ser provada. E então, quando você é provado na fé, não esmoreça, não desmaie, não faz de conta que você não aguenta. Você aguenta, porque você é lasca de rocha. Você é formado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Está com a fé sendo provada. Fala, Senhor, eu não vou desistir, eu vou continuar. Amém? Eu escolhi Pedro porque ninguém, eu acho, nessa mensagem melhor do que ele, que foi avisado e que não atentou para aquilo que foi avisado. 1 Pedro 3,10. Fala assim para o seu irmão, você quer ter uma boa vida? Aí o murmurador fala assim, o murmurador maledicente fala assim, eu tenho e continuo maledicente. Aí você fala para ele assim, espera só um pouquinho. O Senhor diz que gosta de cortar quando já floresceu, em Eclesiastes. Jesus não arranca semente, ele gosta de cortar depois que floresceu. Por quê? Não sei, depois você pergunta para ele. 1 Pedro 3,10. Quem quer amar a vida e ver dias bons, faz o quê? Está lá você, na estrada de Emaús. Filho, você está passando um momento difícil, você não está entendendo nada, tua vida está de cabeça para baixo,
Fica quietinho. Não fala engano, não fala mal, fica quietinho. Fica quieto. Você não sabe o que falar? Então fica quieto, não fala. Ora, fala pelo menos comigo, você não contamina ninguém, nem contamina a sua vida. Fala comigo, quero ver se você vai ter coragem de falar comigo. Fala comigo. Paulo diz assim que os murmuradores são destruídos pelo destruidor. Diga comigo, maledicência. Queria te perguntar, você é uma pessoa maledicente? Analisa se da sua boca você está plantando coisas boas ou ruins. Você está bem dizendo ou mal dizendo? Aí eu quero fazer uma outra pergunta para você. Quando você fala mal da tua vida? Tá, mal. Mas da vida do outro, mal ao quadrado. O que você tem a ver com a vida dos outros? Fala para o teu irmão assim, o que você tem a ver com a vida do outro? Eu vou dizer para vocês de novo. Não tem lugar de maior fofoqueiro do que dentro das igrejas evangélicas. Verdade. A igreja é o lugar dos maiores fofoqueiros que existe. Os maiores maledicentes. Por quê? Isso deixa para outro dia, né? Refreia sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Aparta-se do mal. Está falando mal aqui? Foge. Essa é a escritura. Fala assim, essa é a escritura. Faça o bem. Busque a paz, siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas do rosto do Senhor é contra os que fazem mal. O que Pedro estava falando que é fazer mal? Falar mal. Hoje em dia nós estamos chegando numa conclusão. O melhor crente, biotipo do crente, é aquele que fica quietinho no canto dele. Essa é a conclusão que está chegando. Esse é o melhor crente, aquilo que fica quieto no canto dele. Ele não se envolve com nada, ele só quer saber de Deus. Ele não está atrás de cargo, ele não está atrás de nada. Ele quer Deus na vida dele, viver a vida dele quietinha, sossegado. Esse é o crente que vai conseguir nesses dias, porque a coisa está feia. Jesus na estrada de Emaús, 1 Pedro 5. O que ele diz para mim e para você? 1 Pedro 5, 6. Filho, humilha-te debaixo da minha mão. Filho, eu vou te exaltar a seu tempo. Filho, versículo 7, lança sobre mim a sua ansiedade. Eu cuido de você, não fica desse jeito. Filho, sede sóbrio. Não deixa você embriagar com esses sentimentos, com essa ansiedade, com essa procura. Vigia. Porque o diabo, seu adversário, está ao teu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Filho, lança a tua ansiedade. Filho, fecha a sua boca. Filho, faz as coisas certinho. Tenha uma fé firme, uma fé poderosa. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Vamos lá. Filho, não estranhe a ardente prova que vem sobre você para te tentar, como se coisa estranha acontecesse. Alegra-te no fato de você ser participante da minha aflição, para que também na revelação da glória vos regozijeis e alegreis. Filho, se você é vituperado, envergonhado por causa do meu nome, fique contente, fique alegre. O importante é você e eu. Mas Senhor, olha aquele lá falando. Não, filho, deixa ele comigo. Lembra que existem coisas que serão feitas apenas na consumação dos séculos. O joio não é arrancado só na consumação dos séculos. Então, filho, deixa. O importante é você e eu. Olha Jesus e você na estrada de Emaús, dizendo, olha, tua fé está sendo provada.
provada, filho, deixa ela ser provada, ela tem que ser purificada, fica firme. Filho, fecha sua boca, você quer ter dias bons nesta terra? Não se envolva com maledicentes, com murmuradores. Filho, você tem que entender que o diabo anda ao teu derredor. Vigia, seja sóbrio, não se vença pela ansiedade, coloca a sua vida diante de mim. Filho, você está passando por situações difíceis, você está passando por perseguições, por injúrias, ou seja o que for, quietinho, filho, quietinho, porque se você for humilhado por minha causa, deixa, lá no final nós vamos acertar as contas, e quem acerta as contas sou eu. Diga glória a Deus. Esse é o Jesus da estrada de Emaús. Esse é o Jesus que anda contigo, abrindo a escritura para você, dizendo: não se perca como alguns têm se perdido. Não se envolva com alguns que têm se envolvido com coisas que não deveriam. Não faça coisas dessa maneira. Fique firme. Esse é o Jesus que vem buscar as pessoas que estão quase sendo envolvidas pelo engano, pelo descrédito, pela ignorância. E Ele ali abrindo a escritura, mostrando-nos como nós devemos nos portar, como nós devemos viver. Diga glória a Deus. 2 Pedro 3. Aí, por último, ele diz assim: filho, eu vou voltar. Aleluia. Quando você olha para esse mundo e você vê o lixo, ele está ali na estrada de Emaús com você. Ele diz assim: mesmo que alguns digam que é tardio, que se já houve essa promessa. 2 Pedro 3:3. Primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: onde está a sua vinda? Porque desde os pais dormindo todas as coisas permanecem, como desde o princípio da criação. Versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Filho, quieto, eu vou voltar para te buscar no silêncio, no recôndito, e somente aqueles que estiverem com as escrituras abertas em seu coração, somente aqueles que estiverem olhando para as escrituras e norteando as suas vidas no parâmetro, na direção das escrituras, e estarão atentos para ouvir a trombeta, porque aqueles que estiverem envolvidos com assuntos humanos, seculares, totalmente dispersos, dominados pela ignorância e pela letargia, não ouvirão o sonido da trombeta. Mas se você estiver envolvido com a minha voz, com a minha palavra, com a minha escritura, e estiver com o seu coração ardendo como chama de fogo por aquilo que eu tenho te dito, você ouvirá a minha voz. Aleluia, glória a Deus. Não, já tem gente demais envolvida com a vida, eu e você não. Volta lá em Lucas 24. Gente demais envolvida com a vida, eu não. Diga: eu não. Ou Jesus te tem ou a vida te tem. Ninguém pode servir a dois senhores. Você precisa decidir-se se você será envolvido com a circunstância, ou você estará envolvido com as escrituras, com a palavra, com Cristo, com o reino. E você olhará para a sua vida norteado pela palavra. A Bíblia diz assim no capítulo 24, versículo 28, chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, fez com que continuava a jornada, e eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Eles estavam preocupados com peregrino? Não, estavam interessados neles, naquilo que eles haviam recebido. Versículo 30, e aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. O pão que abre os olhos. Você já comeu? Nós temos o pão de Elias que levanta, nós temos várias simbologias de pães na Bíblia.
Mas esse pão é o pão que cura os olhos, que abre os nossos olhos. Você tem comido desse pão? Esse pão que te ensina que você tem que perdoar. Esse pão que te ensina que você tem que amar. Esse pão que te ensina que você tem que calar-se. Esse pão que te ensina que você deve se envolver com Ele cada vez mais, para estar menos envolvido com tantas coisas desnecessárias. Este pão que faz você abrir os seus olhos e dizer: chega, chega. Versículo 31, e abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Versículo 32 diz: disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? O coração respondeu ao desfibrilador. Amém? O coração ardia. O coração contaminado com enfermidades, ignorância, letargia. E Jesus coloca o desfibrilador ali, ó. E o coração começa a responder. O nosso coração ardia quando ele ministrava, quando ele falava. Salvos pelo calor do Espírito Santo, pelo fogo do Espírito Santo, pela palavra. Foram salvos pela palavra. Eu e você somos salvos na angústia, porque ouvimos a palavra do Senhor e dizemos: é isso. Somos salvos do engano, do cansaço, do equívoco. Somos salvos da frieza. Somos salvos da heresia, da apostasia, da rebelião, da rebeldia, porque nós ouvimos a Escritura e dizemos: sim, Senhor, eu abro o meu coração totalmente descontaminado de espinhos, de abrolhos, e eu abro o meu coração para receber a tua palavra. Salvos pela Escritura. A Escritura arde o seu coração, queima. Ela queima o pecado, ela queima a frieza, ela queima as emoções contrárias, ela queima as sementes de joio. Quando dormimos, o inimigo semeia sementes malignas. A palavra queima, ela destrói aquilo que Satanás tem semeado. O cansaço, a visão torpe, ela redireciona a sua visão, te mostrando para onde olhar e como olhar. Diga glória a Deus. O Senhor fala de duas enfermidades: ignorância e letargia. E os que são acometidos por elas são aqueles que não buscam o Senhor na situação. Eles buscam apenas o que um fez, o que o outro fez, o que um falou, o que o outro falou, o quanto ele foi prejudicado, o quanto ele está sofrendo. Fala a verdade, você já não sofreu bastante? Apesar que tem pessoas que olham para você e dizem assim: mas que boa vida, hein? Até a vida é muito boa. Só o Senhor sabe o que você já passou. Só. E tudo que você já passou na sua vida só te mostrou uma coisa: que a vitória, ela só pode vir pela palavra de Deus. E que Satanás quer de todas as maneiras lançar sobre nós uma ignorância. E a ignorância vem por falta de esquecimento, por falta de lembrança. Pelo esquecimento, você esquece de quando o Senhor fez, você esquece da ação dele, você esquece da mão dele, e aí você vai se envolvendo tanto com a situação, de repente você está totalmente ignorante, assim como um recém-convertido ou pior. Não consegue mais crer, não consegue mais nortear, não consegue mais confiar. Para de procurar um Jesus morto. Para de procurar um fato que já foi, que acabou. E Satanás quer que você... Você já viu como Satanás quer que você fique lembrando de coisas que já foram? Ele quer ficar te alfinetando, para ver se ele te derruba. Aí o que você tem que fazer? Olha para as Escrituras. Olha para as... Senhor, eu não vou permitir
que a minha mente seja deturpada, que o meu coração seja envolvido. Eu amo a tua palavra e eu sei que o meu Redentor vive e ele se levanta sobre a minha vida. E começa a ministrar a palavra, e começa a ministrar a palavra para você mesmo. Não é ficar igual um tagarela, não, para você mesmo. Senhor, eu creio, eu ministro sobre a minha vida o teu poder, a tua mão. Ó minha alma, não te abatas, porque o Senhor é contigo. Ele redireciona a sua visão. Olha para a palavra, olha para a escritura. O Senhor nunca te abandonou, o Senhor nunca te deixou, Ele sempre te deu direção. Ó minha alma, não continues assim, dessa maneira, nesse azedume, nessa rebelião, e você vai exercendo o poder curativo da palavra sobre a sua vida. Mas não, fica lá de braço cruzado, esperando um filho de Deus ir lá tirar o seu veneno. Você não é filho de Deus? Então por que você não tira o seu próprio veneno? Hã? Tira o seu próprio veneno? Já tentou tirar a carne roscada de dente de outra pessoa? Já tentou? É terrível. Não dá. Hã? As crianças, a Yasmin e o Guilherme vinham com a boca aberta. Aí mostrava, ia. Meu Deus, a Melissa também tinha esse problema. Oh, meu Deus. Ia em qualquer lugar, comia uma carne, já vinha a bocona aberta, com aquela carne roscada que a gente tinha que tirar. Terrível. É mais fácil você tirar a carne roscada da sua própria boca. Descontamine-se. Livre-se do mal. Pedro é tão enfático. Você quer ter uma vida maravilhosa e boa? Aparta-se do mal, segue a paz. Fecha a boca, não fale mal de ninguém. Tire você mesmo os seus enroscos. Livre-se das situações que estão dominando sobre você. Ora, jejua, faz o que for preciso, mas não esteja contaminado. Não caia na ignorância emocional que muitos têm caído. Não caia na letargia emocional. Devagar. Tem gente que para perdoar um irmão, ele demora 10 anos. Descubra quem é e não o magoe, porque senão... ele demora 10 anos, 25, 3. Ele não conhece o poder do sangue de Cristo no perdão. A dívida que ele tem com Cristo. Jesus me perdoou, eu tenho uma dívida, então eu tenho que perdoar. Ele é letárgico. Ele demora para perdoar. Ele demora para aprender a amar. E aceitar as pessoas então? Meu Deus... As pessoas são como são. E ninguém tem que ser diferente para agradar-me nem para te agradar. Elas são como são. E nós que somos sábios, e nós que temos a Cristo, aceitamos. Esse é nervoso. Um dia, mas isso é com ele. Eu o amo do jeito que ele é. Não importa. Meu irmão, não tem nada. Você pode ser do jeito que você for. Não quero saber, eu quero saber da minha vida. Eu quero saber de mim. Eu não quero saber se você é nervoso, se você é irado, se você... Não, eu não quero saber. Eu amo você como você é e ponto. Você me aceita e eu te aceito e vira uma aceitação geral. Agora, tem gente que ele é demorado, ele não consegue assumir a identidade do Evangelho. Ele não consegue amar, ele não consegue perdoar, ele não consegue aceitar, ele não consegue restringir coisas que aconteceram. Ele fica naquela letargia. Isso é doença, fala para o teu irmão, isso é doença. E fica. Tem gente que ele ouve uma palavra de alguém e ele fica guardando aquilo e remoendo aquilo. Não. Jesus está aqui para curar você. Jesus cura. Ele cura doenças cardíacas. Ele cura a ignorância com a escritura. Ele cura a letargia com a escritura. Vamos. A coisa já está andando. Deus já está fazendo. O disco já virou. E você está lá naquela ladainha. Jesus está dizendo, vocês são letárgicos porque eu estou aqui, estou vivo. E vocês estão com dó de um Cristo morto. Espera aí um pouquinho. A fila andou. Andou ou não andou? Tem uma coisa que eu gosto muito no reino dos céus. É a atividade. O reino dos céus não para por nada. Ele vai rápido. Ele tem Hebreus fala que ele tem uma dinâmica de jornada que é maravilhosa. E tem crente que fica lá.
É porque me feriram, me machucaram, porque meu pai, porque minha mãe, porque meu irmão, porque aquele pastor, porque fulano de tal, porque... Eu quero saber disso aí não, hein? Vamos lá, o que Jesus fez? O que Jesus está fazendo? Qual é a obra do Senhor? Senhor, eu quero receber. Senhor, eu quero ser participante. Porque as suas ovelhas não ficam paradas. O Senhor as tira para fora e faz andar, seguindo a sua voz. É isso que eu quero, Senhor. Eu quero ter uma jornada. Eu quero correr nessa jornada. É isso que Deus quer para nós. Mas fica nessa paradeira, nessa mendigância, nessa ignorância. Não pode. Conhecer as Escrituras para ter uma vida dinâmica, espiritual, para a alma liberar coisas. Está liberado, está perdoado e vamos embora. Deus, eu quero um novo. Eu não quero o que o diabo fez. O que ele já fez já era ruim a primeira vez, o que dirá a segunda? É ou não é? Uma vez me ofereceram creme de milho com açúcar. Diz que era um doce lá. Já comeu creme de milho com açúcar? Falei, deve ser alguma coisa boa. Pus na boca, só misericórdia. Comeu um jeito de jogar fora. A pessoa falou, como a senhora gostou e pôs de novo? Já é ruim a primeira vez, que dirá a segunda? O que o diabo fez para você já foi ruim a primeira vez. Você vai ficar remoendo isso, remoendo isso, remoendo isso? Não. Então, o que foi, já foi. Acabou. Desvencilhe disso em nome de Jesus. É disso que nós temos que participar. Um Cristo morto, vitimado? Não, um Cristo glorioso. Você foi vitimado? Uma vida vitimada, uma vida... Não, uma vida gloriosa que Cristo gerou para você na cruz. Você foi amado, você é amado e continuará amado. E é tão amado que Deus quis você para Ele e vai me levar e te levar para morarmos eternamente com Ele. Isso é maravilhoso. Agora, um fez, outro... Quem é aquele que fez o quê? Jesus é o importante, Jesus é o principal, Ele nos basta. Amém? E o Senhor Jesus olha para nós nesta noite, diz, ó sábios e dinâmicos de coração. Você toma posse? Ó sábios, para fazer o seu paralelo com a Escritura, se nortear. Ó dinâmicos, que não ficam parados por uma artimanha maligna, por uma estratégia de Satanás, ou por uma angústia na vida. Mas vocês com muita volúpia, passam por cima de tudo isso, e ultrapassam a bênção de José. Eu oro sempre pedindo a bênção de José. Sabe qual é a bênção de José? Moisés disse assim, José é um ramo plantado perto do muro, que ultrapassou o muro. Você é um ramo que foi plantado perto do muro, e não há barreiras que você não ultrapasse. Diga, Senhor, eu sou um ramo plantado perto de um muro, e eu ultrapasso, e as dificuldades vão servir para que eu cresça. O que Moisés quis dizer? Que quando José foi plantado junto de muro, barreira, dificuldade, o que ele fez? Ele usou o muro para escalar. Diga glória a Deus. As barreiras e dificuldades que são colocadas diante de mim não serão barreiras. Nós vamos usar para escalar, para alcançar grandeza. Toma posse do poder da palavra de Deus, do qual o Senhor planejou para que você se tornasse, para que você fosse. Satanás fica aí, fulano te magoou, ciclano te traiu, a situação... Não. Jesus morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia e vai voltar. E os que falam, deixa falar. E os que fazem, deixa fazer, só não vão me alcançar. Palavras são levadas pelo vento. E acabou. Agora, se você tiver autoridade e ousadia, faz igual Davi. Já existe base bíblica, que o Senhor Jesus disse que aquilo que sai contamina. Faz a oração, Senhor, cobre aqueles que falam de mim com as próprias palavras da boca. Morreu, esquece o assunto. Estou de bom tamanho. Já foi. É ou não é?
Quando você falar de alguém, você tem que saber se a pessoa é uma pessoa de autoridade, de comunhão com Deus. Se ela fizer uma oração dessa, aí você está no corgo. Eu quero que você feche os seus olhos. 2 enfermidades cardíacas. Quem sabe você nesta noite está passando por uma situação difícil. E quem sabe Satanás está te mostrando apenas as coisas pejorativas, negativas da situação. Mas o Senhor Jesus está aqui nesta noite para abrir as Escrituras para você. Jesus está abrindo as Escrituras e está norteando você e colocando luz na sua mente e luz no seu coração. Receba a luz do Evangelho do Senhor na sua mente agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor está ao seu lado, junto contigo, abrindo a Escritura dentro do seu coração, te dizendo: filho, no mundo você passará por aflições, mas eu te dou ânimo, eu venci o mundo. Filho, guarda as portas dos seus lábios. Filha, guarda a porta do seu lábio. Filho, a sua fé tem que ser provada. Filho, ser perseverante. Filho, em meu nome, vença toda rebelião, toda angústia, todo sofrimento, toda dor, todo impedimento. O Senhor está abrindo as Escrituras. Ouça o teu Senhor nesta noite. Ele te ama. Não temas. Não temas, o Senhor é contigo. Não temas, Ele é o Senhor teu Deus. Ele é a rocha do fundamento da sua vida. Não temas, não olhe para trás. Não olhe para trás. O Senhor teu Deus é com a sua vida. Olhe para tudo que você já passou, de adversidade, de susto, de medo. Ele te abandonou? Ele nunca abandonou você. Você não viu nesta noite que Ele foi em busca dos ignorantes e letárgicos? Você acha que Ele iria abandonar você, que nesta noite está cego por um sofrimento, está cego por uma dor, por um medo, por uma ansiedade? Ele chega até você para abrir os seus olhos. Ele chega até você para esclarecer a sua vida. E Ele te diz: desperta-te. Eu vou levantar você, eu vou sustentar você, eu não vou permitir que você seja vencido e dominado por aquilo que está acontecendo na sua vida. O Senhor teu Deus é todo poderoso, Ele é Senhor de obras e de milagres e de maravilhas. Ele ressuscita os seus sonhos, Ele é quem age na sua história. Não importa o que Satanás pretendia fazer na sua alma, nesta noite Jesus chegou nela. Chegou para esclarecer fatos, chegou para derramar luz sobre as trevas, chegou para esclarecer a sua vida. O Senhor está dizendo para você: esquece o que foi, esquece o que aconteceu. Eu tenho coisas grandes, novas, poderosas para te revelar. Não permita que os seus olhos sejam escurecidos por ressentimentos e por mágoas. Eu liberto os seus olhos, diz o Senhor, para que você enxergue a minha glória na sua vida. Um dia Davi fez uma oração dizendo: desperta, glória minha, desperta a minha harpa. Eu mesmo despertarei ao nascer da alva, em nome de Jesus. Amanhã será um novo dia para você. Amanhã, quando você olhar para a sua vida, você olhará ela com uma nova visão. Com uma nova visão. Você olhará com os olhos da fé. Satanás não conseguirá mais vencer-te por meio do abatimento, da tristeza, da opressão da situação, porque maior sempre foi. Maior é aquele que está contigo. Eu sei que dói. O teu Senhor também sabe. O teu Senhor sabe que você lutou contra toda limitação.
O teu Senhor sabe que você foi até o último. E é por isso que Ele está aqui nesta noite, para te resgatar, para te sustentar, para te colocar como uma ovelha ferida nos ombros e te carregar. Se você nesta noite é uma ovelha ferida, o Senhor diz: eu quero te carregar nos ombros e te levar de volta ao descanso. Em nome de Jesus. Você nunca foi nem será abandonado. Você nunca foi nem será esquecido. Uma das coisas impressionantes que há em Deus, Deus tem uma inclinação para os imperfeitos. Deus tem uma inclinação para os que precisam dele. Quem sabe as pessoas que te feriram estão aparentemente de pé e você caiu. Mas saiba, é você quem está atraindo Deus. Em nome de Jesus. Deus nunca te deixará. Ele nunca te abandonará. Deus ama você. E quem sabe seu coração tem estado endurecido por conta de tantos equívocos e confusões e perguntas, interrogações, inconformidades, mas o Senhor nesta noite está te dizendo: eu quebrando o teu coração com a minha palavra. Deus ama você. Descansa sua alma no Senhor. Descansa no Senhor o seu coração. Descansa no Senhor. Chega de você ficar com questionamentos, interrogações. Chega. Apenas receba o que Jesus quer te oferecer. Fala com o Senhor. Eu quero que você se coloque de pé. Diga ao Senhor o quanto você o ama. Diga ao Senhor o quanto você precisa dele. Feche os seus olhos. Diga ao Senhor: eu preciso muito de ti. Eu reconheço que as minhas forças não são suficientes para esta vida. Eu reconheço que por mais que as suas obras sejam evidentes em mim, não são poucas as vezes que eu sou afetado por isso ou por aquilo. Por isso, abra para mim as Escrituras. Fala para ele. Fala, abra para mim as Escrituras. Não me deixe entregue às minhas próprias conclusões, Senhor. Não me deixe confuso por não entender as coisas que andam acontecendo. E sabe, você não administrou algo que aconteceu na sua vida. Isso está enroscado dentro de você. Deixe o Senhor limpar sua alma. Deixe o Senhor derramar óleo e unção sobre ti. Fala para o Senhor: eu me entrego a ti. Eu abro o meu coração, porque o meu coração arde pela tua palavra. O meu coração arde pela tua palavra. Fala com teu Senhor. Fala com teu Senhor. Jesus, nós te amamos. O Senhor é o Salvador das nossas vidas. O Senhor tem nos salvado todos os dias do engano, da destruição, do domínio, dos problemas. O Senhor tem se levantado em nossas vidas, e é isso que nós queremos. Nós queremos contemplar-te glorioso, maravilhoso, ressurreto, soberano. Nós servimos a um Deus soberano. É por isso inadmissível ficarmos prostrados diante dos ataques satânicos. Diga ao Senhor, diga: Senhor, eu te sirvo e tu és soberano, tu és absoluto. E eu não aceito a minha rendição diante dos problemas e das adversidades. Eu tomo posse do Cristo ressurreto. Eu tomo posse das boas novas de salvação. Diga ao Senhor agora: oh, aleluia. O nosso Deus é poderoso. O Senhor teu Deus é poderoso.
O Senhor teu Deus é poderoso. Começa agora a abrir os teus lábios e começa a relatar do grande poder do Senhor teu Deus. Comece a dizer e a santificar os teus lábios, dizendo que os teus lábios não serão mais instrumentos de murmuração, de maldição, de maledicência, mas os teus lábios glorificarão o nome do Senhor. Abra sua boca agora em nome de Jesus. Declara que a sua boca será um instrumento de bênção, que a sua boca será um instrumento de bênção. Oh, aleluia, oh, aleluia. Nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos, nós declaramos que nós servimos a um Deus poderoso, a um Deus glorioso, a um Deus de grandes obras e grandes feitos, a um Cristo Emanuel. Nós servimos a um Cristo Emanuel, nós servimos a um Cristo ressurreto, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, que foi subjugado diante dos seus pés, todo principado e potestade. Oh, você serve a um Cristo ressurreto, você serve a um Cristo glorioso, você serve a um Cristo que subjugou aos seus pés todo domínio, todo governo, todo principado e toda potestade. Aleluia. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração, que você diga assim: em nome de Jesus, eu ministro saúde para a minha vida espiritual e para a minha vida emocional. Em nome de Jesus, eu busco um Cristo ressurreto, um Cristo glorioso, um Cristo de obras, um Cristo que sujeitou aos seus pés todo governo, todo principado. Em nome de Jesus, eu sou curado de toda ignorância e de toda letargia, e eu quero as escrituras abertas dentro do meu coração. Jesus, fala comigo, me dê o poder das escrituras, que eu nunca mais olhe para a minha vida sem a ótica da tua palavra. Eu só olharei para a minha vida debaixo da ótica, da autoridade da tua palavra. Nunca mais eu tirarei conclusões próprias e precipitadas. Em nome de Jesus Cristo, a tua palavra irá direcionar a minha visão. Em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão direita para o alto. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a bênção sobre a sua vida. Todos aqueles que estiverem se levantando contra você cairão por sua causa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra seja poderosa na sua vida para te sarar, para te curar, para te abençoar, para te fazer livre de qualquer maldição, de maledicência, de murmuração, e que o seu coração receba o poder do Espírito Santo ardendo dentro de sua alma, para que as Escrituras sejam lidas e vividas em sua vida, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu vou abençoado pela palavra de volta para o meu